Tá aberto? Tá. Ok. Paz do Senhor a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos compartilhar o link da transmissão. A Luísa vai estar compartilhando para nós aí nos bastidores. Mas sejam todos bem-vindos a esse primeiro seminário de oração, primeiro dia. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas vamos em frente acertando no que for necessário. Nós estamos aqui no estúdio do TrueCast, nos foi cedido. Muito obrigado, pastor Anderson. E eu já quero deixar aqui para você que ainda não segue o canal aqui no Instagram ou lá no YouTube. Nós também estamos no Spotify. Segue, compartilha, ouve lá os episódios. Tem mensagens maravilhosas, revelações da palavra de Deus. E eu vou pedir para você que compartilhe essa live com os irmãos da igreja, o link, para a gente ter um grande acesso nesse primeiro dia. E também o material da live vai estar disponível em PDF no site da igreja. Então, se você quiser acesso para você estar estudando depois, se aprofundando na palavra de Deus, eu vou pedir para você daí entrar no site da igreja, que é www.ipubparaná.com.br, ok? E eu já quero dar o bem-vindo para o pastor Anderson, que vai abrir aí hoje esse primeiro dia de seminário, né, falando sobre fundamentos da oração. Pastor Anderson, seja muito bem-vindo nesse dia, que Deus abençoe, vamos juntos aí estudar a palavra do Senhor. Paz do Senhor Jesus, Brelislane, me ouve bem? E ouço bem. Então tá bom. Saudação a todos que estão aí participando. Louvamos a Deus por essa oportunidade, sejam todos muito bem-vindos. E agradecemos aí o Departamento de Oração e todos que estão aí participando neste momento, e sobretudo ao Senhor Jesus Cristo por essa grande e maravilhosa oportunidade. Tá bom? Nós temos hoje a programação, começa hoje e vamos até sexta-feira, tá bom? Isso. Mas a minha ministração, ela ocorre somente hoje sobre os fundamentos da oração, na qual eu vou procurar passar aqui a base da oração, fundamentos bíblicos, mas sobretudo aí gostaria de trazer bastante coisas práticas, né, para uma vida aí dedicada, uma vida de oração diante do Senhor, tá bom? E para isso, nessa noite, eu gostaria de ler o texto da Palavra de Deus, que nos ensina muito sobre a oração, nos traz muitos conceitos ali, nos traz muitos princípios, que está em Mateus, capítulo 6, do versículo 5 em diante, tá bom? Diz assim, ó: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Tá bom? Aí, continuando, Jesus disse: e orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que vos peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim Jesus termina um grande ensinamento ali, como parte no Sermão da Montanha, a respeito da oração. Tá bom? A respeito da oração. Eu gostaria de citar também aqui algo que eu achei interessante, a frase de Alfred Lord Tennyson. Diz o seguinte: mais coisas do que esse mundo sonha são feitas pela oração. Por isso, deixe a sua subir
a sua oração subir como uma fonte jorrando noite e dia. Ou seja, viva a oração, desfrute, né, desse poder que Deus nos deu através da oração. A oração é um agente na qual a humanidade pode se ligar à divindade por meio da fé, através da oração. É o meio pela qual Deus supre as suas necessidades, a minha necessidade. É a voz do homem chegando diante de Deus. A oração, ela é eterna. A oração permanece muitos tempos e passa por gerações, e você possivelmente está recebendo coisas que foram plantadas em orações há anos. Você está colhendo e vai colher. O tempo não pode atrapalhar. O tempo não pode impedir também o efeito de uma oração feita, tá bom? Uma oração, ela passa até mesmo por gerações, mesmo após os lábios que orarem se fecharem para a morte. E milagres têm sido realizados, reinos têm sido dominados, vitórias têm sido alcançadas por meio da oração. E hoje, a maior necessidade, talvez, nas igrejas, são de pessoas que oram. Nós temos excelentes músicos, ótimos pregadores, bons professores, mas está escasso de homens e mulheres com uma vida dedicada à oração. Por isso a oração é a nossa maior responsabilidade hoje, para podermos realmente tocar no coração de Deus e podermos mover as coisas no reino de Deus. E eu gostaria de fazer duas considerações importantes, porque quando nós falamos em oração, muitas vezes as pessoas evitam, né, por não ter assim uma prática, um coração disposto a orar, e ver muitas dificuldades na oração. Eu quero dizer duas características fundamentais da oração, meu irmão, minha irmã que está ouvindo. A oração, ela é um privilégio, ela não é uma obrigação. Ela é sim um dever, uma responsabilidade do crente, mas ela é um privilégio. Orar é um privilégio. Antigamente, somente os sumos sacerdotes podiam entrar na presença de Deus. E assim o Senhor permite agora a nós, através do véu que foi rasgado, entrar diante do Senhor. Então, é um privilégio. E um autor cita o seguinte: desventurado é o indivíduo que dá pouco valor ao privilégio de adentrar no lugar santo. Lugar santificado como lugar de oração. É um privilégio adentrar. Lugar santificado como o lugar de oração. É um privilégio. Tá? Então, não é um fardo, é um privilégio. E segundo fundamento da oração, característica da oração, que nós precisamos entender, que ela é uma necessidade da nossa alma. É uma necessidade para podermos viver e caminhar com o Senhor. Tá bom? Através da oração, nós podemos salvar pessoas do pecado, do sofrimento, tá bom? E ela precisa fazer parte do nosso repertório do nosso dia. A oração precisa fazer parte do cardápio do seu dia, tá bom? Um dia de trabalho fez com que Jesus passasse uma noite em oração. Um dia intenso de trabalho na obra de Deus, na sua vida, requer tempo dedicado à oração, tá bom? E aquele que não aprende, primeiramente, a falar com Deus sobre os homens, não poderá falar de Deus para os homens. Novamente, para você guardar. Aquele que não aprende a falar com Deus sobre os homens, não conseguirá falar de Deus para os homens. O evangelismo é uma ótima obra e ferramenta que Deus dá à igreja, mas sem oração nós não conseguiremos alcançar as almas. Sem oração, as pregações elas são infrutíferas. Sem oração, não há relacionamento com Deus. E percebam que para você, por exemplo, ensinar, você precisa saber. E sem saber, sem ler, dificilmente você vai conseguir ensinar. Uma pessoa que tem, de repente, uma surdez ou não pode falar, dificilmente vai conseguir ensinar ou terá muitas dificuldades. Para ler a palavra, você precisa ter a Bíblia. Né? Para cantar, você precisa ter ali voz.
tem que ter habilidade para cantar afinado, para tocar um instrumento, você precisa ter um instrumento. Mas a oração, ele é o mecanismo que Deus criou, que você não depende de nada, de nenhum objeto, de nenhum conhecimento, de nenhuma habilidade. A pessoa que não consegue falar, ela consegue orar em pensamento. Você pode estar preso, você consegue orar. Você pode estar sem energia elétrica, você consegue orar. A oração é a maneira mais rudimentar e primitiva, no bom sentido da palavra, de você se relacionar com Deus. É uma pena que ela é tão negligenciada. Mas a oração, você não depende de dinheiro, não depende de nada. Apenas de um coração disposto a falar com Deus. Tá bom? Bom, e Jesus nos ensinou muito isso. Tem um texto em Marcos 1,35 que diz: tendo levantado-se na madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus é o maior exemplo da oração. Não há outro exemplo como ele. Tá bom? Bom, mas por que nós oramos? Indo aí bem ao fundamento. Por que orar? Às vezes você vai explicar isso para alguém, parece que não faz sentido, né? Você está no local sozinho ou com pessoas, falando com alguém que você não pode ver e que você não pode provar que ele está te ouvindo, usando a lógica, obviamente, né? Ou mesmo a ciência. Então, por que é importante? Por que os pastores, a igreja tem um departamento, os irmãos insistem nisso? Olha, nós precisamos orar. Né? Por quê? Então, a oração ela tem basicamente 3 objetivos. Primeiro, para você poder caminhar com Deus. Não tem como nós desenvolvermos um relacionamento com Deus se nós não falarmos com Ele. Imagine você tentar viver com sua esposa sem falar com ela. O problema que você teria. Obviamente, nem casamento duraria. Não tem como. Nós, homens, falhamos nisso, as nossas esposas puxam a nossa orelha, porque relacionamento, ele é baseado em um diálogo, tá bom? Em um diálogo. E não adianta somente Deus falar com a palavra e você não falar com ele. É como se somente você ou sua esposa falasse e você não falasse, você só ouvisse. Então, é uma comunicação de mão dupla, né? De 2 vias. Deus fala conosco, principalmente, não só, mas principalmente com a palavra, e nós falamos com Deus por meio da oração. Então, essa comunicação, ela precisa estar fluida, ela precisa acontecer. Então, de repente, você é hábil na palavra, mas você não fala com Deus. Ele está sentindo falta de falar com você. De repente, ele vai cansar de falar com você, porque você não fala com ele. Entendeu? Porque ele só fala com você nos cultos, na palavra, e você não tem falado com ele. Então, a oração é necessário. Em primeiro lugar, os objetivos eu estou falando é para um caminhar com Deus. Segundo, que alguns não sabem, talvez, Beralislane e todos que estão ouvindo, a oração é necessária para a unção de Deus sobre a sua vida. Tá? Não se engane de que um dia você recebeu o dom do Espírito Santo e isso vai permanecer para sempre. Isso não funciona. A oração, ela é manutenção e, como diz Ravenhill, é uma unção fresca. A sua vida de oração mantém a unção de Deus em você viva, jorrando, operando, manifestando. Sem oração, não há unção. Tá bom? Sem oração é apenas habilidade, é apenas talento, esforço, ação humana, porque se você for fazer a obra de Deus sem unção, sem a oração, você está dizendo que não depende de Deus para fazer. E tudo que vamos fazer tem que ser regado à oração, porque ela mantém a unção de Deus viva em nós. E terceiro,
que é o que muitos acham que somente é esse o objetivo, mas não é. A oração é para alcançar o favor de Deus, tá bom? Oração não é sinônimo de petição, mas a petição faz parte da oração. Mas a oração tem um terceiro objetivo, que é alcançar o favor de Deus. A Bíblia diz, né? Buscar-me-eis e me achareis. Né? O Senhor também vai nos dizer que nós podemos alcançar tudo que pedimos em oração, receberemos. Tá bom? Na parábola do juiz Inico, o Senhor fala sobre o dever de insistir na oração. Então, por mais que Deus saiba a minha necessidade, saiba a sua, antes mesmo da palavra chegar aos lábios, ele faz questão de ouvir você pedir. Porque senão, nós não vamos dar valor a Deus, nós não vamos aprender a depender dele. Tá bom? Então, a oração também tem o objetivo de encontrar o favor de Deus, de ter as petições atendidas, tá bom? Então, só para guardarmos aqui, no fundamento da oração, a oração tem 3 objetivos: caminhar com Deus, a unção de Deus e também, em terceiro lugar, para você alcançar os pedidos, né? Colocar os pedidos diante de Deus. Bom, o Salmo 116, 1 e 2 diz algo que eu gosto muito. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e ouve as minhas súplicas. Olha o verso 2. Porque ele se inclinou para mim, inclinou-se para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Eu vou te dizer algo aqui. Salmo 40 também repete isso. A única maneira, a única passagem na Bíblia que nós vemos que Deus se inclina para o homem é na oração. Salmo 116 e Salmo 40. Deus se inclina para poder ouvir. É a única maneira que você vai fazer Deus se inclinar ao homem é por meio da súplica, é por meio da oração. Tá bom? Então, falando mais sobre fundamentos práticos, eu quero te incentivar a escolher orar, como Daniel fez, como grandes homens de Deus fizeram. Colocaram no coração e falaram, não, eu quero se tornar um homem de oração. Eu quero, como os discípulos fizeram, Senhor, nos ensina a orar. Né? Eles podiam pedir, nos ensina a fazer milagres, nos ensina a pregar. Não, eles pediram, nos ensina a orar. Por quê? Os discípulos entenderam que através da oração, tudo mais vai ser possível. Tudo mais. Essa decisão, quando levada a sério por um cristão de orar, fará de você uma das pessoas mais importantes da igreja e mais importantes desse mundo, fazendo o mais importante trabalho no mundo, que é o homem orar a Deus. Agora que você se tornou, ou nós somos cristãos e temos caminhado com Deus, é indispensável que surja em nós um sentimento, uma necessidade de orar. E se isso não acontece, há algo de errado. Nosso coração tem que ficar aflito se nós não estamos orando naquele dia, não estamos buscando a Deus. Sem comunicação com Deus, você vai se tornar alguém solitário e inseguro. Pessoas inseguras são porque pessoas que não oram. E cada um de nós aqui nessa noite, e você e eu penso isso todo dia, eu preciso orar mais. Esse sentimento tem que estar conosco. Essa acusação é boa para nós. Eu preciso orar mais. Né? Eu preciso buscar mais a Deus. Tá bom? Eu preciso estar na presença do Senhor. Né? E é interessante que a oração, ela é uma palavra que tem envolvida dentro dela ação, como alguém comentou, mas também, se você tirar a palavra ser de coração, forma a palavra oração. Ela está no coração de Deus, né? Oração envolve ação, envolve coração em tudo isso, né? E eu vou dizer para você, a sabedoria ou a tolice de um cristão está medida pela a importância que ele deposita na oração. A sabedoria ou a tolice de um cristão está no grau de importância que ele dispensa à oração. Por quê? Porque Deus vai responder à fé. Deus não responde necessidade, isso é bíblico. Deus responde à fé.
E quando você tem fé, você vai orar, porque você confia que ele vai resolver os problemas, tá bom? Mas orar não é mendigar. Orar é segurança, como eu falei, é privilégio. Bom, agora algo bem prático e interessante. Para você desenvolver uma caminhada de oração, a sua oração precisa ser sistemática e ela precisa ser completa. Sistemática e completa. Como assim sistemática? Você tem que ter intenção de orar, né? Intenção de ter um compromisso de oração. E nessa oração sistemática, ou seja, você está ali focado em fazer isso diariamente, há 3 pontos importantes, tá? Tempo, lugar e propósito. Tempo, tá? Tempo. Você precisa achar na tua agenda, tá bom? Um tempo para ficar a sós com Deus. Obviamente, nós temos que orar o dia todo, orar sem cessar. Esse é o ideal. Mas você que tem uma rotina de trabalho, né, uma rotina ocupada, assim como você separa um tempo para almoçar, jantar, tomar seu café, você precisa separar um tempo, o maior possível no seu dia, para estar em oração com Deus. Então, para a oração funcionar, precisa ser sistemática. Ou seja, sistemática precisa de tempo, lugar e propósito. Tá bom? Tempo, você tem que reservar um tempo. O salmista, no Salmo 55, 17, diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, aqui o salmista incentiva 3 vezes ao dia, inclusive, né? Mas, enfim, como o Senhor Jesus fazia, ele ia para um lugar reservado e separava um tempo para a oração. Segundo alguns teólogos estudiosos, Jesus separava em torno de 4 horas de oração diária. Não temos base bíblica para isso, mas nós vemos que a Bíblia diz, por exemplo, que antes de amanhecer, Jesus já estava orando. E logo pela manhã, ele estava no templo ensinando. Então faz sentido esse tempo que Jesus estava aí reservado. Lugar. Desculpe, voltando ao tempo. Vamos aqui analisar um pouco o teu ciclo natural de vida. Tem pessoas que elas funcionam melhor, assim, né? Seu melhor tempo do seu dia é pela manhã. Outras são à tarde, outras são à noite, outros são pela madrugada. Então, o tempo não tem uma regra, certo? Não tem uma regra. Eu, particularmente, entendo que eu tenho que separar a primícia para Deus. Tá? Então, a minha prática, que eu aprendi no início do ministério, eu procuro acordar cedo, mais cedo do meu trabalho, em torno de 1 e meia antes, vou ao templo orar pelo início da manhã, antes de ir para o meu trabalho. Ou, como tenho procurado fazer agora, orar pela madrugada. Então, mas eu particularmente gosto de reservar o primeiro momento do dia, primícia para o Senhor. Mas há pessoas que têm um ritmo de vida, trabalham de noite, acordam tarde. Enfim, o horário você precisa adequar a você, mas você precisa separar um horário. Isso é muito bom. Senão a sua oração ela vai ser quando sobrar tempo, né? E o nosso Deus não é um Deus que gosta de lidar com sobras. Bom, ele é um Deus que precisa ter a primazia. Então a oração não pode ser quando você fez tudo no seu dia e agora sobrou lá e você está cansado, com olheira, agora eu vou orar um pouquinho, que é o que me resta. Não. Você precisa separar um tempo, e aquele tempo, sem celular, sem distrações, é o tempo para com Deus, tá bom? Lugar. Você precisa separar um lugar livre de distrações. Isso eu estou falando para oração particular, tá bom? Um lugar livre de distrações. Ou seja, o seu quarto, uma sala de oração, um aposento, um momento que as pessoas não estão, você está sozinho, o templo, ou a mata, como alguns gostam de ir. Então você precisa separar um lugar de silêncio, sem ruídos e sem distrações, que você vai estar a sós com Deus ou unido com a igreja naquele local para orar, tá bom? Então esse é lugar.
Lucas 22, 39, Jesus tinha esse hábito, diz o seguinte: saindo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. E depois, nos versos seguintes, vai dizer que é ali que ele costumava orar. Então, o Getsemane era o local que Jesus costumava orar, ficar em separado para orar, tá bom? Tempo, lugar e propósito. A oração precisa ter um propósito. Você não pode simplesmente ali ficar lançando palavras ao alento, né? Você tem que ter um propósito, né, de orar. O Salmo 37, verso 4, diz o seguinte: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, apresente algo a Deus. Tem um propósito para orar, uma causa para buscar, né? Uma intenção, né? Esteja focado naquilo que você vai fazer, né? Com objetivo, né? Com intencionalidade, tá bom? Não são palavras repetitivas, de muito falar, mas sim é algo que você tem um propósito. Naquele dia você vai orar, de repente, com um foco maior em determinada área, no outro dia em outra área, mas você precisa ter esses 3 fundamentos da oração sistemática, tá bom? Para repetir, para você gravar: tempo, lugar e propósito. Se você conservar esses 3 elementos, a tua caminhada de oração, ela vai ser mais prazerosa, mais eficaz, e você vai realmente passar a desenvolver uma vida mais sadia de oração. Mas além da oração sistemática, outro princípio importante é a oração completa, tá bom? Esses 2 fundamentos são muito importantes. O que é oração completa? A oração não pode ser sinônimo de petição, só para eu pedir. A oração envolve muita coisa, tá bom? E tem literaturas interessantes sobre isso, tá bom? Existem aí ensinos importantes sobre isso. Não vou falar sobre isso agora, mas existe a oração do tabernáculo, que você usa a disposição das peças do tabernáculo para te conduzir numa caminhada de oração, naquele teu tempo de oração. Mas eu quero falar aqui algo que alguns irmãos já ouviram falar, e é muito prático, que eu uso bastante, é o relógio da oração. Tá? Em que você separa, não de maneira cronometrada, mas separa pontos assim na sua oração, como se fosse um relógio. Então tem um relógio, né, que tem aí na apostila, também na casa de meu pai, e eles falam em 12 pontos, mas eu gosto de resumir aí em 5 ou 7, eu quero comentar contigo, que fica algo mais objetivo. Então, eu vou te dar aqui um roteiro prático, tá bom? Que eu uso para orar e para desenvolver um tempo de oração com Deus, tá bom? Então, eu estou falando fundamentos práticos, tá? Então, número 1, eu começo a oração com adoração, tá? Então, eu passo, antes de pedir, de me arrepender, eu passo a adorar a Deus, que é diferente de louvor, tá? Adorar é você enaltecer as características de Deus, é você exaltar quem Ele é, tá? Exaltar os atributos de Deus, tá bom? Como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ou seja, adjetivos a Deus, né? Que você vai adorando a Ele. Então, eu reservo um primeiro tempo adorando a Deus na oração. Depois de adorar, o segundo ponto desse relógio de oração que eu gosto de praticar é o louvor. O que é o louvor? Louvor é gratidão a Deus, né? Gratidão. E você passa a agradecer, a exaltar a Deus também por tudo que Ele fez, pelas obras que Ele fez. Por exemplo, por ter te salvo, ter salvado você, por ter revelado o nome para você, por ter morrido na cruz. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque me deste vida. Então, ali você separa um tempo, né? Louvando a Deus, tá bom? Então, nessa oração completa, você adora, você louva Ele, tá bom? Pode, inclusive, colocar alguns trechos de hinos, né? Louvando a Deus por aquilo que Ele fez, tá bom? Por aquilo que Ele está fazendo na sua vida e por aquilo que Ele faz, tá bom?
Alguns irmãos estão relatando que está travando, para mim está normal. Para nós está normal. Ele vai ficar gravado, depois os irmãos vão poder assistir. Às vezes é a internet da pessoa. Ok. Bom, então, o primeiro passo, adoração, na oração completa, no relógio da oração, né? Adoração, louvor. E o terceiro momento que eu costumo praticar, te recomendo, é o momento do perdão, tá? E aqui o momento do perdão é importante você dividir ele em duas partes. O momento que você libera perdão e o momento que você pede perdão. Lembre-se que Jesus disse que se você não perdoar aos homens as suas ofensas, o Pai que está no céu não perdoará as suas ofensas. Então, esse terceiro momento, que é o momento de perdão, eu recomendo você ali a começar a liberar e verbalizar perdão de coração, obviamente, para aqueles que te magoaram, para aqueles que te feriram hoje, no passado, para coisas que alguém falou e ainda marca você. Aquilo que está tirando a sua paz, alguém que te feriu na semana, de repente sua esposa te falou uma palavra que te magoou, alguém. Então, libere perdão. Jesus falou, ele nos ensinou, abençoai os que vos maldizem, tá bom? Orai por aqueles que vos perseguem. Agora é o momento de você liberar perdão e abençoar aquele que persegue você, tá bom? Você lá no seu trabalho, tá bom? Aquele irmão na igreja que te magoou, libere perdão. Teu coração fica limpo para você entrar na presença de Deus. Perceba, nós estamos fazendo um limpa-trilho aqui, né? Estamos preparando para chegar no altar do Senhor. Então você está liberando perdão. Porque se não liberar perdão, ele não te perdoa também. É bíblico. Aí depois, dentro desse momento de perdão, é agora a hora de você confessar teus pecados. É hora de você reconhecer diante de Deus que você pecou. É hora de você se arrepender diante do Senhor. Então, olha que coisa maravilhosa. Você adorou ele, você separou um tempo para agradecer, louvar ele pelos feitos dele, e agora você está liberando perdão e você está pedindo perdão, tá bom? É o terceiro momento da oração. Obviamente, irmãos, esses momentos não precisam seguir essa ordem. É uma ordem recomendada, né? É uma ordem recomendada, é uma ordem boa de se praticar. Aí vem o quarto momento, que é o momento da petição. Agora sim você vai pedir. Né? Você adorou, você reconheceu o Senhor, você liberou o perdão, você se arrependeu dele, se arrependeu para com ele, e agora é a hora de você vai colocar os seus pedidos. E a petição, assim como no perdão, é bom você separar em duas partes. Os seus pedidos pessoais e as suas intercessões por outros. Não deixe de interceder, tá bom? A intercessão, ela mostra que você não está com o coração pensando só em você, coração egoísta, mas você está intercedendo, tá? Pela sua família, por pessoas que você ama, por pessoas que precisam, pelas autoridades, pelos líderes da igreja. Entendeu? Interceda. Interceda por aqueles que te fizeram mal, tá bom? E também aqui, ou no momento do perdão, eu te recomendo também praticar o que Daniel fez no capítulo 9. Quando Daniel foi orar, ele orou pelo perdão também, assim como Jó orou pelo perdão dos seus familiares. Então, tanto no momento do perdão como agora da petição, interceda pelo perdão, tá? Para Deus também perdoar aquelas pessoas que você ama, que estão com você. Sua esposa, seu filho, né? A igreja. Eu, praticamente todos os dias, oro para pedindo que Deus perdoe minha família. Cito o nome de cada um, oro pelos irmãos da igreja, então me arrependo, intercedo aí em favor deles, tá bom? Pelo perdão. Então, nesse quarto momento, o momento da petição, é o momento de você pedir por você e interceder por outros, pela salvação de outros, tá bom? Pelo milagre na vida de outros, pela cura, pelo favor de Deus na vida de outros, tá bom?
Continuando aqui, um quinto momento da oração que eu recomendo a você não precisa também fazer em todos os momentos, né, da oração, mas é uma prática boa, é você orar a palavra. Ou seja, há textos bíblicos que são verdadeiras orações e você pode orar a palavra. Por exemplo, eu separei um aqui, Efésios 1, 17 ao 19. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento, Senhor. Qual é a riqueza da glória da sua herança para os santos? Qual é a suprema grandeza do seu poder para com aqueles que creem, segundo a eficácia do seu poder? Então você pode separar trechos da palavra e orar a palavra também. Esse é um ponto que pode fazer parte da sua oração. Tem um livro, inclusive, escrito só sobre isso. Como orar a palavra. Tá bom? Está ali. Você adapta a tua necessidade, adapta ao momento e você pode orar a palavra. Um sexto ponto da oração completa é você também ouvir Deus falar com você durante a oração. Eu recomendo, em alguns momentos, você ficar em silêncio na sua oração e passar a ouvir Deus ali, passar a lhe comunicar coisas no seu coração. E eu vou dizer para você que muitos acertos no ministério e soluções de problemas, eu ouvi Deus falar no meu coração. Eu jamais poderia imaginar aquilo, mas aquilo estava me preocupando. Eu comecei a orar. E orei, passei a adorar a Deus e buscando o Senhor. E daqui a pouco, num silêncio, né? Assim como Elias na caverna ouviu aquela voz, não foi no trovão, né? Não foi no fogo, mas foi naquela voz, aquele sussurro, Deus vai comunicar a você ali aquilo que você precisa ouvir. Aquela saída daquele problema que você nunca poderia imaginar. Então, é momento de você também ficar em silêncio, ouvir Deus, o sussurro de Deus, meditar em Deus, tá bom? E sétimo e último ponto que eu recomendo é você entrar em ações de graça diante de Deus. É já começar na sua oração a agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, o que Ele vai fazer, agradecer a Deus por aquele momento de oração. É aquela gratidão, não só do louvor, que é uma gratidão mais ampla, genérica, né? Mas aquela gratidão sua, né? Ações de graça, né? Filipenses 4:6 diz isso, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica e ações de graça. Né? Renda a Deus louvores nesse momento. Renda a Ele gratidão por aquilo que Ele já vai te dar, por aquilo que você vai alcançar diante do Senhor. Tá bom? Então, repetindo, né, os passos aí da oração completa. Não precisa ser esses 7, pode ser menos, não precisa ser nessa ordem, tá bom? Para engessar não é isso, mas são caminhos que você pode percorrer, tá bom? E 5 já seriam muito bons se você praticasse, né? Adoração, louvor, perdão por você e por aqueles que te ofenderam, petição por você e pelo próximo, e ações de graça, por exemplo, ou orar a palavra, ou separar um momento para ouvir a Deus, ou faz completo em 7 pontos. Esse é um roteiro que, se você procurar seguir, ele vai se tornar assim muito natural para você ter assim um diálogo com Deus, um momento com Deus e ficar às vezes orando sem uma direção de como orar. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Bom, ainda sobre os fundamentos da oração, eu quero aqui comentar algo que talvez será uma resposta para muitos aqui. Alguns de nós acabam desistindo de uma prática constante da oração, às vezes por causa da vida ocupada, não sabe ainda a importância da oração, tenta vencer na força do trabalho,
Mas um motivo que leva as pessoas a não desenvolver um caminhar de oração constante com Deus é também as orações não respondidas. Então você às vezes está orando há um tempo e você não vê, parece, resultado naquele momento e você acaba desanimando. Então eu quero aqui comentar alguns pontos que atrapalham uma oração eficaz, tá bom? Alguns pontos dificultando, né, você realmente entrar na presença de Deus, você desenvolver a oração. Um deles são motivos errados. Ou seja, você vai orar por motivos errados. A palavra de Deus diz isso, né? Filho do homem, Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem vossos próprios prazeres. Eu já vi uma pessoa testemunhar que estava orando para o divórcio de uma outra pessoa. Olha que absurdo, né? Que absurdo. Não se faz isso, são motivos errados. Ou você está pedindo coisas para se deleitar nos seus prazeres e não tem nada a ver com o reino de Deus, ou não vai fazer bem para você. Né? São motivos errados. A Bíblia diz que Jesus falou: se vós tiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e recebereis. Tudo que pedireis, recebereis. Então, os motivos precisam ser listos, tá bom? Segundo elemento que atrapalha a oração são ídolos. Às vezes nós formamos ídolos na nossa vida, tanto como em pessoas, afazeres, projetos de vida e coisas assim, que tornam-se ídolos. Parte financeira, dinheiro e tantas outras coisas, tá bom? Ídolos são coisas que realmente atrapalham. Ezequiel 14:3 diz: Filho do homem, estes homens levantam seus ídolos dentro do seu coração, tropeçam para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso eu vou permitir que eles me busquem, me interroguem? Então, ídolo é tudo aquilo que toma o lugar, a prioridade de Deus, tá bom? Toma o lugar de Deus. Então, um projeto de vida, um trabalho seu, obra na igreja, não pode ter prioridade do que Deus. Nós devemos não trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus. E isso você consegue trabalhar com Deus por meio da oração, tá bom? Então, se você está tão ocupado que não tem tempo para orar, possivelmente o seu trabalho é um ídolo na sua vida. Você precisa priorizar o Senhor, tá? Terceiro, um espírito implacável. Pessoas que não perdoam, pessoas que não conseguem liberar o perdão, pessoas que querem a justiça de outras a todo custo. Tá? Marcos 11:25 diz isso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai perdoe as vossas ofensas. Ou seja, o liberar de perdão tem que fazer parte da oração, senão você fica com um espírito implacável, de justiceiro, e Deus não se agrada disso. Egoísmo também é um motivo que impede as orações, tá bom? Provérbios 21:13 vai dizer o seguinte: o que fecha os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então, um coração não generoso faz com que tenha uma oração não respondida, tá bom? A Bíblia diz: se você fecha o teu ouvido à necessidade do próximo, Deus não ouvirá a sua oração. Provérbios 21, versículo 13, tá bom? Egoísmo. Outro ponto que atrapalha a eficácia da oração é o relacionamento familiar. Pedro foi muito assertivo, dizendo: marido, vós igualmente coabitais, né, vivei com sabedoria, com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-la com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça divina, para que não se interrompam as vossas orações. Tá bom? Então, o respeito familiar é um elemento importante
para que as nossas orações não sejam impedidas diante do Senhor. Incredulidade é outro impedimento para oração, né? Tiago também diz isso. Peça, porém, com fé, ou seja, ore com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, é agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Sabe, a pessoa está orando, mas já está duvidando. Orando por orar, orando porque a igreja está orando, mas não crê que aquilo vai acontecer. Não crê naquela cura, não crê naquele milagre. Então por que você está orando? Por que orar? Senão nós vamos, às vezes, agir como Rod. Estavam orando por Pedro, e quando Pedro bate na porta, ela diz, é um fantasma, não é Pedro. Então, mas por que você está orando? Temos que crer no poder da oração. Tá bom? Isso está registrado no livro de Atos. Tá bom? E o último elemento, talvez o mais importante, que impede a oração, é o pecado. Tá? Pecados não confessados, pecados encobertos. Tá bom? A Bíblia diz que a alma que encobre o pecado não prosperará. Tá? E eu tenho 3 versículos aqui que eles são chocantes até. Mas você sabia que Deus rejeita a oração? Deus rejeita orações. E eu vou te provar nas escrituras agora. Deus não é como muitos têm pregado aí, né? Vem de qualquer jeito, ora de qualquer jeito, tá tudo valendo. Eu vou ler 3 versículos para você. Provérbios 15:8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, a oração, o sacrifício de oração do ímpio é abominável para Deus. É como colocar Deus à prova, né? Eu estou cheio de pecado, não me arrependo, eu vou orar e Deus vai me ajudar e pronto. É como se estivesse brincando com Deus, né? Provérbios 15:29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração do justo. E Provérbios 28:9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Esse é o mais forte dos versículos. Se você não quer ouvir a palavra de Deus, o que Deus quer te ensinar, que o pastor quer pregar, o pregador está ali, você está virando as costas para isso, a Bíblia diz que a tua oração é abominável. Porque só você quer falar e você não quer ouvir Deus. Tá? Provérbios 28, verso 9. Enfim, tá? Então, obstáculos ou barreiras para a oração. Tá? Então, o primeiro aqui, eu citei motivos errados. Segundo, ídolos. Terceiro, um espírito implacável que não perdoa. Egoísmo, não se volta aos necessitados. Relacionamentos familiares que estão desgastados, atrapalham a oração, a Bíblia diz. Incredulidade. E por fim, e talvez o mais importante, é o pecado. Isaías diz que o que nos faz separação entre Deus e nós são os nossos pecados, tá bom? Então, há uma barreira que é criada, tá bom? Então, a única oração que Deus vai ouvir do ímpio é a oração do arrependimento. Senão, só depois disso é que ele vai ouvir o que o ímpio tem a dizer, porque agora ele já está arrependido, tá bom? E, amados irmãos, para estar concluindo aqui, nesses fundamentos da oração, é muito bom que nós estamos aqui participando, é muito bom que nós estamos estudando um pouquinho da oração. Louvo a Deus aí pela iniciativa da Ubira Lislane, o departamento de oração. Louvo a Deus por essa oportunidade. Estou até espantado, né? Estou vendo aí 114 pessoas assistindo. 114 pessoas assistindo. Passando 130 pessoas, pastor, ouvindo. Eu confesso que eu estava um pouco incrédulo, né, por essa quantidade. Tá bom? Falei, live segunda-feira à noite sobre oração, mas olha aí, né? Você surpreendeu, né? Quer dizer que você tem um propósito da oração. Louvamos a Deus pela sua vida. Mas a melhor maneira de aprender a orar é orando, né? É praticando. É você no seu particular com Deus, tá? Há basicamente as 2 principais formas de orar, né?
a oração coletiva com a igreja e a oração individual, a da porta fechada do quarto, como eu li no texto, né? Essa oração com a igreja, ela tem um propósito e ela tem um alcance. A oração do corpo de Cristo. Ela tem a sua eficácia, ela tem um trabalhar de Deus especial. Mas a oração de alimento, a oração de caminhada com Deus, é aquela tua oração particular. Só você e Deus. Ou você e sua esposa, aquela tua oração da porta fechada. Tá bom? Essas duas orações, uma não substitui a outra, elas são importantes. Porque há pessoas que oram na igreja e já ele orou pela semana toda. A oração dele, a única que ele faz é o domingo. Não, a oração tem que ser diária. Lembra? Tempo, lugar e propósito. Ela tem que ser diária. E a prática, né? A prática vai te levar a isso. Você não deve cronometrar a sua oração, não deve estar controlando por isso. Mas se você ainda não desenvolveu uma prática de oração, que Deus possa tocar no seu coração, comece com tempo menor. Procure focar e tentar, fica 15 minutos, meia hora. Né? Siga esse relógio de oração que eu te falei, né? Adoração, louvor, perdão, petição, ações de graça, orar a palavra, e você também pode ali separar um tempo para ouvir Deus. Né? São elementos que fazem você ter uma boa caminhada, né? um bom para a sua oração. Mas a prática, ela é importante. Não adianta estudar a oração se você não praticar a oração. E quero aqui encerrar com as palavras de Samuel Chadwick, que diz o seguinte: uma das tarefas do diabo ela é ressaltada, uma das tarefas do diabo é ressaltada pela essa importante afirmação: é afastar os cristãos da oração. Ele não teme estudos sem oração. O diabo não tem. O diabo, ele tenta afastar o cristão da oração. Ele não teme, ele zomba, né, da religião sem oração. Mas pelo contrário, ele, por mais que ele queira rir e zombar do crente que não ora, mas ele teme aqueles que oram. Então Samuel Chadwick foi muito sábio nessas palavras, tá bom? Que não adianta ter estudo de oração, pregar, estar disposto a seguir o ministério. O que realmente afugenta o inimigo é uma vida de oração na presença do Senhor. Tá bom? Então, espero ter contribuído com os amados irmãos e irmãs a respeito daí da oração, dos fundamentos da oração. Eu disponibilizei um material base para o Beira Slane, que fala sobre como orar, que fala aí sobre os princípios e fundamentos da oração, para poder compartilhar contigo. Amém? Deus abençoe por essa oportunidade. E gostaria agora de orarmos juntos, se possível. Amém, pastor Anderson. Nós temos aí um pedido de oração que nos chegou durante a live pela Isabélia, filha da secretária distrital do Departamento da Celestial, que está com suspeita de meningite, está no hospital agora. Então, vamos estar orando por ela, repreendendo isso, né? E esse material do estudo de hoje, ele vai ficar disponível no site já está disponível no site da igreja, lá na aba de oração. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho mais, vai lá, está disponível, imprime, pega versículo por versículo e estuda, né? Então, vamos estar orando agora junto com o pastor Anderson aí. Amém. Soberano e eterno Deus, aqui nos chegamos em Tua presença, te adoramos, te exaltamos, ó Pai, por esse trabalho e por essa oportunidade. E que o Seu Espírito possa implantar nos nossos corações o grande desejo de uma vida separada à oração. Em nome de Jesus, amado Deus, amado Senhor, que nada venha roubar nosso tempo, a nossa prioridade na oração. Que nenhum trabalho, ó Pai, nenhuma programação da igreja venha tomar o lugar de honra, ó Pai, da oração, do culto de oração, da oração conjunta da igreja, da oração particular de cada um. Pai, coloca em nossos corações uma vida separada, disciplinada, Pai, para a oração. Uma vida, Senhor Deus, que realmente importa com a oração. Amado Deus, que venha nascer esse propósito
esse seminário intercessores, homens de oração, homens de batalha na fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, muito obrigada, pastor Anderson, por abrir hoje o seminário de oração. Amanhã nós vamos ter o pastor Lindomar, lá de Brasília, ministrando sobre batalha espiritual. E você que esteve aqui hoje, vem amanhã para participar e ouvir sobre batalha espiritual. E mais uma vez, muito obrigado, pastor Anderson, por estar aqui conosco nessa live ao vivo. Deus abençoe a todos. Eu fiquei